Voltando com o nosso Tudo em Dia, aqui na telinha da TV Terra do Sal, para o Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, brevemente em canal aberto, você não perde por esperar, para ver aí os nossos programas, a nossa programação inteira, né, em canal aberto, que vai trazer muitas surpresas também para você em Mossoró, região metropolitana e cidades circunvizinhas. Vai ser show de bola, como é também o nosso patrocínio da Criar Imóveis Planejados e da Criativa Interiores, que estão conosco todos os dias aqui no Tudo em Dia, fazendo acontecer. E agora a gente conversa com a fisioterapeuta Daniele Araújo, ela que vai falar com a gente sobre hérnia de disco e também sobre o método Mackenzie. Você conhece? Sabe como é que funciona? Não? Então vamos descobrir agora junto com a Dani. Seja bem-vinda, doutora Daniele, aqui ao nosso Tudo em Dia. Obrigada. Dani, primeiro assim, quem é que tem hérnia de disco? É a pessoa mais velha? É a pessoa de qualquer idade? Quando é que a coluna começa a falhar? Com aquela dor que nunca se resolve. Primeiramente, bom dia. Não tem idade. Por incrível que pareça, as pessoas mais jovens, numa faixa etária de 20 a 40, 50 anos, têm uma tendência hoje, infelizmente maior, a ter esses problemas discais. Dani, por que existe essa demanda tão alta, essa relevância tão prevalente? Posturas adotadas erradas diariamente. Ajeitando a coluna imediatamente. Excesso de peso, muito movimento de curvar para frente, fazendo trabalhos braçais. Falta de atividade física. Mulher não diga que andar de salto alto dá esse negócio também, não? Não. Ai, graças a Deus. Pelo contrário, dependendo da nossa avaliação, dentro do método Mackenzie, nesses pacientes com essa patologia específica, eu oriento para os meus pacientes a abolirem completamente sapatilha, rasteiras e passar a usar o que eu falo, entre aspas, de um calço, para dar uma erguida melhor na coluna e tentar promover uma lordose, que é lombar. Que geralmente essa lordose, na maioria destes pacientes, eles não têm. Por isso que começam a desencadear essas compressões discais, que dá a famosa hérnia de disco. Mas o conforto, por exemplo, eu estou vendo que você está com um salto quadrado, eu já estou com um salto bem mais fino do que o seu. Esses calços que você fala, certo, não incomodam quem já está acostumado a andar de rasteirinha, andar de sapatilha, que é mais confortável, mas dá problema, né? Então, enfim, mas aí, como é que ajeita? Não são todos os pacientes que são orientados a usar esse salto. Entendi. Depende da nossa avaliação. Entendi. Bem personalizado. Exatamente, é uma avaliação direcionada, específica e, como a gente chama, mecânica. Então, cada paciente não é receita de bolo. Entendi. Cada paciente tem queixas, tem relatos, tem histórias diárias diferentes. Então, assim, sair da sandália baixa, da sandália rasteira, para um salto, temporariamente, existe toda uma adaptação. Então, essa adaptação, à medida que o paciente está com dor, anda de sandália baixa e passa a usar um salto, um calço, para dar uma melhorada nessa lordose, ao invés de o paciente sentir, ai, que coisa estranha, vai dizer, nossa, como está confortável. Então, assim, não vai ser uma exigência minha. Ele vai perceber que vai passar a ser melhor. Então, facilita todo esse processo. Verdade. É tanto que, quando eles passam a usar, Dani, nunca mais eu vou voltar a usar minhas rasteiras, eu vou doar todas. Então, assim, é todo um processo que o paciente vai acontecendo ao longo de um tratamento que nós propomos. A hérnia de disco, ela tem níveis, tipos, ou é apenas hérnia de disco, aí tem só grau 1, grau 2, enfim? Existe. Primeiramente, o que é a hérnia? A hérnia é um deslocamento do disco, que fica entre as vértebras, principalmente as lombares, mas existem todas as vértebras, tanto cervicais, dorsais e lombares, mas a maior incidência são as lombares. Entendi. Então, esse disco, por alguma coisa, ao longo de um tempo, um esforço, fatores de riscos que vão prevalecendo, esse disco, que é 80% dele é água, exatamente para facilitar esses movimentos, porque a coluna foi feita para mexer. Verdade. Só que, olha, ajustando a postura. Vamos ajeitar. Só que dependendo do que faça, esse disco, ele sai, ele se desloca de dentro desse espaço que foi direcionado na nossa fisiologia.
Necessariamente existe regiões onde essa hérnia se desloca mais. Aí tem as hérnias que são extrusas, que é quando parte desse disco sai e começa a pinçar. Canal medular é onde dói bastante. Chegam pacientes completamente tortos, pacientes cadeira de rodas, pacientes de muletas, isso temporário, porque os pacientes estão em crise. E tem as hérnias que a gente chama de sequestro, que é a hérnia que sai completamente do disco. Algumas são cirúrgicas. Porque como ele saiu todo, para conseguir esse processo que a gente chama de invaginação, porque o disco ele consegue ser reabsorvido para dentro do espaço. Que bom, né? Exatamente, por isso que dentro do consultório, essa avaliação que nós fazemos, dá para entender a mecânica desse disco, o que é que o paciente precisa, na verdade, passar a fazer, para que esse disco que saiu, ele consiga ser invaginado, como a gente chama, para que diminua as tensões e todos aqueles sintomas que são prevalentes na hérnia de disco. Formigamento, dor irradiada, o paciente passa a não conseguir fazer determinadas coisas, como simplesmente tirar uma camisa, porque tem muita tensão lombar. E são incapazes. Eu tô sentindo as dor todinhas já. Não sou hipocondríaca não, mas já tô sentindo. Tem solução, tem solução. Graças a Deus. No consultório, minha maior demanda são pacientes de hérnia de disco. Tenho pacientes que os médicos, eu trabalho com um neurocirurgião específico daqui de Mossoró, que ele me encaminha pacientes antes de uma cirurgia, antes de uma provável intervenção cirúrgica, na opinião dele. Então, ele pede que eu faça determinados atendimentos. Se o paciente recuperar, né, o que foi perdido, se livra da cirurgia. Então, meu maior público são pacientes, entre aspas, pré-operatórios, que não querem ir para o centro cirúrgico. E tem pacientes pós-cirúrgicos. Nessa semana, por exemplo, já apareceram, hoje é quinta, já vieram 3 pacientes pós-cirúrgicos de hérnia de disco. Jesus. Exatamente. Mas assim, não se assuste, não é um bicho de 7 cabeças, tem solução. Agora, como eu costumo dizer, depende do paciente. Por isso que a gente perde um pouco do nosso tempo, perder no sentido de valorizar o nosso tempo para tentar educar o paciente. Porque a maioria tem muitos vícios e são esses vícios diários, ao longo do dia, por isso que na maioria deles as dores são mais potencializadas no final do dia. Daniele, quando chega no final do dia, exatamente, já tá tudo, faz aquela ideia de dor somática, vou fazendo isso, deixa o menino na escola, quando consegue. E fica tenso também, né? Exatamente. Aí quando termina, exatamente. Aí isso, tudo. Exatamente. Aí esse efeito já passa a ser o que a gente chama de dor psicossomática. Porque a dor da hérnia, não só da hérnia, uma dor crônica, passou de um mês, já é considerada dor crônica, ela começa a fazer abordagens no paciente. O paciente começa a sentir sensação de invalidez, de incapacidade, eu não consigo mais dirigir, eu não consigo mais levantar da cama sozinho, eu tenho que tomar banho agora, Dani, sentado ou encostado em algum lugar, porque eu sozinho, quando eu estou em pé ou sentado prolongado, tem os sintomas da dor, da irradiação, que é a maioria deles. Deve doer bastante. Deve sim. Tem uma escala que nós perguntamos que é a EVA, que é de dor. De 0 a 10 de dor hoje, 10. Mas se tivesse 20 seria 20. Então assim, são dores agudas e prolongadas, que geram muitas limitações, inclusive emocionais no paciente. É verdade. Que é onde mora, infelizmente, o perigo. Porque o paciente, às vezes, tem medo de movimentar porque ele travou, primeira crise, e foi movimentando. Tipo o quê? Dani, fui tomar banho, me curvei para pegar o sabonete que estava no chão, não consegui voltar. Ai, meu Deus. Como pode, Dani? Um sabonete, mas não foi o problema, não foi o sabonete. O problema foi o movimento, curvar. Que ele já vinha com algum problema e simplesmente o fato de curvar desencadeou a primeira crise. E já deixou a pessoa lá.
E já deixou a pessoa lá. A gente está conversando com a fisioterapeuta Daniela Araújo. Ela está falando sobre hérnia de disco e vai falar também sobre o método Mackenzie. Como é esse método? Como é que ele é trabalhado? É, na verdade, um alívio, um socorro ou é definitivo para a pessoa que tem hérnia de disco? É um alívio, é um socorro e pode ser definitivo. Ai, como é bom. Conte agora tudo. Vamos lá, o que é o Mackenzie? O Mackenzie é uma terapia mecânica que nós tentamos encontrar, que ele é mais conhecido também como MDT, que é Método de Diagnóstico e Terapia Mecânica. Terapia mecânica, dando o que seria? Tratar dor mecânica. Dor mecânica é dor que é provocada por determinado movimento que eu faça. O curvar, Dani, tem dor, mas se eu ficar reto, alivia. Então, não é constante, é uma dor que a gente chama intermitente. Aí, onde é que o MDT atua? O MDT, ele vai, através de uma avaliação muito específica, tem uma ficha específica para pacientes cervicais, torácicas, lombares, membros superiores, membros inferiores. Então, nós tentamos encontrar na história do paciente o que é que faz que piora, o que é que faz que melhora, principalmente com o que é que trabalha. Se passa mais parte do tempo sentado, mais parte do tempo andando ou parado, movimentando. Se essas dores são mais intensas, manhã, final do dia. E assim a gente vai tentando montar um protocolo para tentar encaixar o paciente no nossa classificação. Porque o paciente chega com diagnóstico de hérnia de disco extrusa lombar. Mas o nosso diagnóstico não é clínico, isso é do médico. O nosso diagnóstico, a partir dessa avaliação de movimento, de testes, de reflexos sensoriais, vamos classificar o paciente em um desarranjo, em uma disfunção e um postural, que são as 3 síndromes dentro do método Mackenzie, que é para tratar exatamente o que o paciente vai me mostrar diante do que eu vou pedindo de movimentos. O que é que ele está fazendo? Por exemplo, curvar, ele curva só até a altura do joelho. Sente dor aonde? Dani, ó, só no meio da lombar. Não, irradiou até o pé, porque geralmente já vai irradiada. Até o pé. Já está no limite. Já está no limite. Eu costumo brincar com meus pacientes que travou, não vai lá em Dani. Travou, aí passa 1 mês, 2, já são crônicos. Então, assim, o diagnóstico é um diagnóstico puramente mecânico. O tratamento, tratar movimentando, porque a saúde do corpo é movimento. É verdade. Se você ficar parado, você fica rígido, você não... Vamos lá, tem que movimentar. Você passa a não deixar que seu corpo, ele exerça as funções de movimentar. Fisiologicamente, nós somos feitos para movimentar. Para se movimentar. Nossos discos, nossa coluna, né, independente da região que seja, ela tem que curvar. Curvar é normal. E a maioria... E não sentir dor. E não sentir dor, exatamente. E é o nosso objetivo. Aí, se você me perguntar... como são esses pacientes, em média, quantos atendimentos? De acordo com esta avaliação direcionada, nós classificamos o paciente se é um desarranjo e tentamos encontrar movimentos que centralizem essa dor. Ou seja, aquela dor que estava formigando lá no dedinho do pé direito, no dedão, no hálux direito, ela vai subir, vai fazer o trajeto inverso do nervo, vai lá para a região lombar. Geralmente na última vértebra lombar, L5, S1, através de movimentos direcionados. Então, são 2 características extremamente específicas, que é tentar encontrar uma direção de preferência, ou seja, um movimento que o paciente passa a fazer em casa, para que essa dor lá do pé, ela comece a voltar. Se ela começar a regredir, o que a gente chama de centralizar, é porque essa compressão ela já está sendo amenizada. E eu vi que você trouxe uns aparelhos para... Isso. Eles fazem parte do processo método. em casa ou lá dentro na clínica? Em casa. Em casa. Porque Deixa eu trazer para cá. Além dessa especificação da centralização e do diagnóstico, né, ter essa precisão... É assim? Não. Não usa assim. Errou. Tem o autotratamento. Então, nós ensinamos tudo o que o paciente vai passar a fazer
para que aquela dor que foi iniciada, aí está um pouquinho desgastado, mas o mais importante é essa parte aí. O mais importante, amiga, é dormir direito, ficar com a coluna ok. Pois é, então vamos lá. O que são esses rolos? São os rolos do Mackenzie, do método Mackenzie. Esse é o rolo do Mackenzie lombar, que é o slim, que é metade do rolo. Dá para ver não que eu tô de preto. Se você pôr assim de lado, dá para ver ele o slim. E tem tipo uma lombadinha. Exatamente. Qual é o efeito dessa lombada? Manter aquela curva que nós já temos. Só que, infelizmente, ao longo do tempo, essa curva vai sendo perdida. Entendi. Esse é o slim e tem o rolo original, que é o rolo ele com outro lado completo. Entendi. Aí, essa orientação depende de cada paciente. Esse aqui é para quem está com mais crônico ou mais leve? Não, é para quem é mionzinho. Digamos assim, quem tem o dorso maior, quem são maiores que precisa manter a postura ainda maior. Aqui. Isso. O que é isso, Adriana Mendes? Aí nós usamos exatamente aí, na aqui, cadeira. Mostra aqui, Juninho. E tem um cinto. Aqui, ó. Mostra aqui. Ó, isso. Exatamente. Gordurinha não, Jubileu. Só o bicho do Mackenzie aqui, tá? Qual o objetivo desse rolo? Exatamente manter essa lombar, que é fisiológica, Amiga, eu vou e reduzir... e reduzir a pressão que é feita ao longo do dia. A maioria, você passa parte do seu tempo sentada. Então a pessoa compra esse negocinho aqui, isso, essa almofadinha. Essa almofadinha. E esse aqui? Esse é o rolo noturno, porque grande parte dos pacientes tem dor ao dormir. Aí nós amarramos na cintura, a mesma densidade que é na ponta do rolo, é no final. Então, assim, pro lado que ele virar, vai se acomodar. De todo jeito. Exatamente, esse é o noturno. Ah, tá. A gente compra esse negócio andando. Na internet. Na internet tem. Na aqui internet. você não tem, não? Não tem. Eu fiquei com a almofadinha aqui. Dani, dicas pra gente encerrar, que a Ana Paula já tá com aquele olhar 43 pra mim. Dicas para as pessoas evitarem chegar ao ponto de ter, né, assim, aquela dor crônica da hérnia de disco, ou até mesmo de criar a hérnia de disco, né? Primeira coisa, como você falou agora, dicas é prevenção. A prevenção precisa de boa postura, praticar atividade física, ter calçados confortáveis, evitar levantamentos de peso, dependendo do que você faça, e principalmente ter uma boa postura e colocar a coluna para movimentar. Porque se a coluna ficar parada, aí já viu, rigidez físico, exercício. Algum deles, pilates, natação, hidroginástica. Isso, tem indicações. Qualquer coisa que movimente com a indicação do médico. Com indicações, com prescrições. Eu costumo dizer que todo exercício é bom, mas bem indicado. Mas quem não tiver esse tipo de problema pode fazer o exercício que gosta. Continua fazendo. Sem excessos. Sem excessos, fazendo prevenções, executando bem os movimentos para evitar essas lesões. Só mais uma dica. Quem está no trabalho, que passa o dia todo sentado, como é que faz? Para de quanto em quanto tempo para fazer um alongamento, alguma coisa? Em torno de 20 e 30 minutos. Mas o mais importante é ter qualidade neste trabalho, com relação à postura. Então, você passaria o dia inteiro nessa posição, passaria o dia inteiro com esse apoio da lombar. Com certeza. Do rolinho do Mackenzie, porque ele te mantém numa posição confortável, segura e já previne. Dani, muito obrigada por você ter vindo. Dê tchau também, Ana Paula, para ela. Muito obrigada, né? A Daniele Araújo, ela é fisioterapeuta, tá falando aqui pra gente sobre o método Mackenzie, que é um método que alivia, socorre e muitas vezes salva as pessoas que têm hérnia de disco e também outras pessoas, né, que não têm hérnia de disco, mas tem aquela disfunção, né, tá ali com aquele probleminha na coluna. Vai voltar outras vezes para falar sobre outros assuntos importantes, né, ligados, né, à nossa postura e à nossa saúde. Obrigada, viu? Eu que agradeço pelos esclarecimentos e poder ajudar um pouquinho vocês que estão aí em casa, que sofrem tanto de dores lombares, não só lombares, mas qualquer tipo de dor. É verdade. Então vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, trazendo para você mais conteúdo de valor, agregando coisas boas à sua vida. Fica aí.